Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, minhas irmãs. Quero louvar a Deus pela oportunidade de retomarmos a nossa escola dominical, ainda à distância. Louvo a Deus porque é um canal de bênção, um canal de edificação para as nossas vidas. Peço a Deus para que esse tempo de meditação na palavra do Senhor, esse vídeo, essa mensagem, chegue até a tua casa, chegue até o teu lar e seja uma fonte de alimento a te sustentar, a te aproximar do Senhor, a te manter firme na fé. Eu quero desejar a todos um domingo maravilhoso, um domingo abençoado, e nada melhor do que começarmos o nosso domingo na presença do Senhor, orando, buscando a direção de Deus e meditando na sua palavra. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, já vá se preparando. Hoje a gente continua a nossa jornada nos legados de fé, personagens do Novo Testamento, e agora a gente vai ter uma sessão de estudos que vão falar sobre algumas mulheres importantes, mulheres marcantes na caminhada de fé da igreja. Hoje nós vamos começar compartilhando um pouquinho sobre uma mulher que foi ressuscitada por Pedro, num momento em que a igreja está crescendo, num momento em que a igreja está se esparramando, a palavra do Senhor vem tendo assim um crescimento significativo, e creio que vai ser bênção. Foi bênção na minha vida fazer esse estudo e creio que será bênção na tua vida também. Antes da gente ler o texto, antes da gente fazer algumas reflexões, eu te convido a fechar os teus olhos, a ter uma palavra de oração, para que o Espírito Santo do Senhor nos conduza nesse tempo de leitura e meditação da Palavra de Deus. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Muito obrigado, Pai Santo, muito obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado por mais um despertar, mais um dia de vida. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu sustento para conosco, Deus. Muito obrigado, Deus, porque em meio a tantos conflitos, ó Deus, o Senhor tem sustentado nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido Deus fiel, Deus presente, Deus Emanuel. Pai querido, colocamos esse dia diante do Senhor e te pedimos, fala aos nossos corações, ó Deus. Fale conosco, Pai, nessa escola dominical. Que seja um tempo, Deus, em que nós possamos ouvir a Tua voz, em que nós possamos, ó Deus, aprender do Senhor e possamos ser desafiados, Pai, a consertarmos aquilo que não está do Teu agrado, Deus. Que sejamos desafiados, Deus, a partir de uma transformação do nosso interior, a buscarmos mais e mais a Tua presença. Ajuda-nos, Deus, nós somos limitados. Com o nosso próprio braço, a nossa própria força, nós não conseguimos. Tome diante do Senhor, Deus, esse momento de escola dominical. Ministre aos nossos corações, aos corações dos Teus filhos e filhas, que se dispuseram, que estão vendo esse vídeo, que estão ouvindo esse tempo de estudo da palavra, Deus. Pai querido, que a Tua vontade seja manifesta, que a Tua palavra, assim como ela mesma promete, Deus, cumpra o propósito para o qual ela foi anunciada, Deus. Que possa alcançar os nossos corações, que possa trazer reflexões e transformações profundas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, eu quero convidá-los para a gente fazer a leitura do texto bíblico que está lá em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. A gente vai ler o finalzinho de Atos 9. A partir da leitura desse texto, eu quero propor que a nossa escola dominical siga o seguinte roteiro, né? Quero fazer uma contextualização, a gente vai falar um pouquinho desse capítulo 9, o que está acontecendo aqui. Quero apontar algumas questões específicas para a gente compreender melhor a ressurreição de Dorcas, o papel dela na comunidade, o que significava isso, que cidade era essa, a intervenção de Pedro. Depois que nós fizermos isso, eu quero refletir com vocês, tendo como base a importância das nossas relações interpessoais, para no final compartilhar com vocês algumas características que nos permitem ser chamados discípulos e discípulas do Senhor Jesus a partir desse texto. Amém? Atos 9, a partir do versículo 36,
lido na nova versão, Nova Almeida atualizada. Diz assim o texto: a ressurreição de Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Note agora, hein? Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Esse é o texto base para nós compartilharmos hoje. E tem uma pergunta que precisa e vai motivar a nossa escola dominical neste domingo. O que é a história de uma mulher, a única mulher do Novo Testamento a ser chamada de discípula, é verdade, mas o que a história de uma mulher tem a ensinar para nós, homens e mulheres do século 21? O que? Que história dessa mulher chamada Dorcas tem a me ensinar? Bom, vamos começar tentando fazer um contexto do texto que nós lemos. O texto que nós lemos é Atos 9, a partir do versículo 36. O capítulo 9 de Atos, ele é marcado por duas grandes histórias, 2 grandes temas. O primeiro é a conversão de Saulo, o segundo é o crescimento da igreja. A partir do versículo 31 do capítulo 9 de Atos, a gente percebe aqui a centralidade humana, humanamente falando, a centralidade de um discípulo chamado Pedro. Pedro agora pastoreando, visitando as igrejas, as comunidades, ele exerce o seu pastoreio e, movido pelo Espírito Santo de Deus, realiza milagres e prodígios que vão alimentando a fé das pessoas e a igreja segue crescendo. Para a gente compreender o que aconteceu com Dorcas aqui, a ressurreição de Dorcas, principalmente o versículo 38, né, que o autor fala de uma cidade chamada Lida, que fica perto de Jope, e fala para ir lá buscar Pedro. Bom, Pedro realmente estava em Lida, e lá em Lida, como diz o versículo do 32 ao 35, ele realizou um milagre que foi curar um paralítico chamado Enéas, que estava de cama há 8 anos. A cura realizada pelo Espírito Santo de Deus através da vida de Pedro ali, devolvendo saúde para aquele homem, ficou conhecida de todos os habitantes da região. E muitos se converteram ao Senhor. No caso de Lida, todos os habitantes. Uma manifestação tremenda, poderosa do agir de Deus. E a partir do versículo 36 vem a história de Dorcas. Bom, Dorcas ou Tabita, né? Dorcas é um nome grego, Tabita é o nome em aramaico, que quer dizer gazela, uma mulher que morava em Jope, uma cidade litorânea. Hoje faz parte integrante de Tel Aviv. Uma mulher conhecida pelas suas obras, obras especialmente realizadas entre as viúvas que naquele contexto, também nos dias atuais, são pessoas extremamente vulneráveis. As ações, as boas obras que Dorcas praticou parecem estar intimamente relacionadas com um dom, talento da costura. Por que disso? Porque quando Pedro chega lá no lugar onde ela está sendo preparada para ser enterrada, o velório, digamos assim, as viúvas cercam, mostram túnicas, mostram as roupas, mostram os vestidos, mostram as obras sociais, materialmente falando, que Dorcas vinha realizando.
A morte de Dorcas é muito sentida, o seu corpo é preparado, é lavado, mas no meio de uma circunstância que parece não ter solução, aquela comunidade de fé dá sinais de alguma esperança. Elas pedem a homens para irem até Pedro e chamarem Pedro, trazerem Pedro até o local. Pedro chega, ele é recebido, recepcionado pelas viúvas, todo mundo chorando, um pranto só. E Pedro tem uma atitude muito interessante que faz lembrar o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Por quê? Porque Pedro chega naquele local, ele é recepcionado, tem muito choro, tem uma tristeza muito grande, aquele alvoroço de gente, e Pedro pede para o pessoal sair. Gente, ó, fica sozinho com o corpo. A atitude de Pedro de orar, logo ele se levanta e dá a ordem a Dorcas, ou Tabita, e fala aqui em aramaico, Tabita, e manda ela levantar. Parece muito com o milagre lá de Jesus com relação à filha de Jairo, lá em Lucas 7, final do capítulo 7. Bom, são aqui os pontos principais. Quando a gente fala de Jope, é preciso ter em mente que Jope é uma cidade litorânea. Sendo uma cidade litorânea, e as circunstâncias daquela época reservavam aos homens o trabalho externo. Era o homem responsável, o homem era o provedor, somente o homem era o provedor. E com isso muitos homens iam ao mar para trabalhar, e o mar muitas vezes não os devolvia. Então a gente tinha muitas viúvas que assim estavam por conta dessa circunstância marítima, né, de homens que iam ao mar e não retornavam. Falando disso para você compreender o impacto que tinha essa ação de Dorcas no contexto ali daquela cidade. Mas Dorcas, e eu quero fazer essa reflexão com base nesse parâmetro, a importância das nossas relações interpessoais. Quão importantes são as nossas relações interpessoais, o modo como nós nos relacionamos uns com os outros, né? Dorcas é marcante ali na sociedade com a qual ela se relaciona, naquela comunidade de fé que está se formando, acolhendo e sendo ali, colocando à disposição das pessoas mais necessitadas aquilo que ela tem. Atender às necessidades das viúvas. Se você percebeu, se você ainda não percebeu, eu preciso perceber que Dorcas não tem nenhum talento sobrenatural. Dorcas não é uma super mulher, uma super heroína. Ela que é designada por discípula, a única mulher do Novo Testamento a receber essa designação. E ela não se destacou por fazer coisas excepcionais, não é nenhuma vencedora do prêmio Nobel, mas o que ela fazia era o que estava ao alcance dela. Ela estava disponibilizando seus dons e talentos para os mais necessitados, e aí eu já extraio um grande aprendizado. Muitas vezes nós queremos fazer coisas revolucionárias, nós queremos marcar nossa geração, e Deus está chamando a mim e a você para realizar tarefas simples, coisas simples, mas que impactam profundamente a vida das pessoas com as quais a gente se relaciona. Já parou para pensar nisso? Deus não está te chamando para fazer o excepcional, o extraordinário. Deus está te chamando para fazer, para se colocar à disposição com seus dons e talentos, para realizar coisas simples, mas que são necessárias e impactantes na vida das pessoas. Bom, João, mas você está falando que quer trazer essa reflexão a partir dos nossos relacionamentos interpessoais. Então, se Dorcas se relacionava com alguém, com a sua comunidade de fé, que também é marcante na vida de Dorcas, porque marca a sua ressurreição. São essas viúvas tristes que estão chorando, é esse povo ali que se reúne para lamentar a morte de Dorcas, que também decide demonstrar um fio de esperança. Pedro está numa cidade muito próxima, está em Lida, vamos lá, vamos chamá-lo, vamos trazê-lo aqui. Parece que as circunstâncias demonstram que a morte vai triunfar, mas existe alguma esperança. Então aquelas mulheres dão um sinal de luta e de confiança.
Elas dão um sinal de que morreu, humanamente falando é isso, vamos preparar o seu corpo, mas nós cremos que não acabou aqui. Chama Pedro para estar conosco. É interessante, né? Certamente o milagre lá de Enéas, devolver a saúde a Enéas, também chegou à cidade de Jope. E ali está demonstrado um fio de esperança. Um fio de esperança. Precisamos nutrir essa esperança. Mesmo contra as circunstâncias são desfavoráveis, já não há vida mais. Aquelas pessoas têm noção dessa realidade, tanto que preparam ali o corpo para o seu enterro. Mas preparar o corpo para o enterro não é uma ação solitária. Não termina ali falando, não, vamos chamar Pedro, vamos falar com Pedro. Eu não sei o que elas nutriam no coração, que tipo de esperança elas tinham, mas elas tinham esperança que algo acontecesse. Sem dúvida, é o amor por Dorcas que move essas pessoas. É o reconhecimento da importância que ela teve ali naquela comunidade que faz as pessoas fazerem algo. Chama Pedro. Que nós possamos também ter esse fio de esperança. Que nós também possamos não desanimar, não esmorecer. Que nós possamos entender que a realidade é dura, é difícil, humanamente falando, é aquilo ali. Mas que em Deus, nossa esperança nunca morre, nunca é em vão. Que nós possamos compreender isso e sermos desafiados a viver isso também. Em nome de Jesus. Não há no texto bíblico que nós lemos e estamos refletindo, não há aqui a identificação de qual doença teria cometido Dorcas. Nós não sabemos, né? O que nós sabemos é que é discípula, é uma mulher que reconhecida pelas suas boas obras. Se fôssemos falar dela no nosso linguajar, diríamos que foi uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Gente, mulher de Deus, homem de Deus que está me ouvindo, nós também adoecemos. Nós também estamos sujeitos às dores físicas, às dores emocionais, às dores espirituais, mesmo sendo reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Mas veja, estabelecer relações interpessoais confiáveis nos ajudam. Dorcas foi uma ajudadora na sua comunidade. A comunidade que reconheceu isso também a ajudou, também auxiliou. E aqui a reflexão e o legado de fé não é só de Dorcas, mas do impacto que esse legado de fé produziu naquela comunidade. E aí eu quero pegar essa reflexão e trazê-la para os nossos dias. Imaginar a aplicação do que eu estou refletindo com vocês aqui hoje para nós, igreja do Senhor, e especificamente Igreja Metodista em Voldac. É fato, nós precisamos reconhecer que nas nossas igrejas existem pessoas adoecidas, fisicamente falando, mas também espiritualmente falando, emocionalmente falando. E a partir disso eu quero convidar você a refletirmos acerca do que nós, comunidade de fé, esperamos, mas também oferecemos. Ou seja, desejamos obter, mas também precisamos praticar. Relação interpessoal. O que esperamos e o que oferecemos. Refletir sobre isso é refletir sobre o que efetivamente o modo através do qual a gente tem conduzido os nossos relacionamentos. Eu quero dizer para você que Dorcas, é reconhecida como discípula. Única mulher do Novo Testamento a ser reconhecida como discípula. Única mulher. Algumas características dela que a qualificam para isso. Quais seriam essas características? Porque algumas dessas características que a qualificam também qualificarão a nós para sermos reconhecidos como discípulos e discípulas.
tem a ver com o que nós desejamos, mas também com o que nós oferecemos na nossa comunidade de fé. Primeiro, serviço ao próximo. Tanto Dorcas quanto a sua comunidade serviam a quem precisava. Dorcas servia os mais necessitados serviram Dorcas. Dorcas estava sempre servindo, mas no momento que precisou, ela foi servida. Nós, enquanto Igreja do Senhor, precisamos investir em relacionamentos dessa natureza, que sirvam as pessoas nas suas necessidades espirituais, emocionais, materiais. Precisamos investir nisso. E à medida que isso acontece, o nosso afeto e humildade devem dirigir tudo isso. É o nosso afeto, a nossa humildade, que deve dirigir essa relação que nós estamos estabelecendo. Que eu e você possamos buscar essa marca, que aqui qualifica Dorcas a ser chamada de discípula. Segundo ponto, precisamos ir em busca da ressurreição. Olha que interessante refletir sobre isso, porque Dorcas proporcionou às viúvas experiências que lhes permitiram de alguma forma superar o luto, ou passar por aquele momento de dor, de tristeza, de uma forma menos traumática. Essencialmente é isso que Dorcas está fazendo. E qual é a resposta da comunidade de fé dela? É não se contentar com a morte. Poxa, não tem nada que a gente possa fazer. Poxa, a gente não pode dar vida a ela, mas a gente pode fazer algo que ajude nesse momento difícil. Em outras palavras, a comunidade de fé retribui exatamente da mesma maneira com a qual ela foi socorrida, com auxílio. Dorcas não podia tirar daquelas mulheres a dor da viuvez, não podia restituir os seus maridos, mas ela podia ajudar para que aquele momento fosse superado. Aquela comunidade de fé, quando decide chamar Pedro, ela também diz isso: olha, nós não temos condições de devolver a vida, mas nós podemos fazer algo para que isso tudo seja menos traumático, menos doloroso. Com isso, a comunidade de fé demonstra o quanto ela foi impactada e vai em busca da ressurreição através de coragem, através da coragem. Vamos chamar o homem de Deus aqui, e o resto é com Deus. O nosso papel é de auxiliador, de alguém que serve. O crescimento quem dá é Deus, não é de Apolo, não é de Paulo. O crescimento vem de Deus, não é isso que nós lemos na carta aos Coríntios? É exatamente isso. É Deus quem faz. A obra é dele. Nós somos cooperadores, auxiliadores. E os nossos relacionamentos interpessoais apontam para isso. Terceira característica. Como terceiro ponto, meus irmãos, minhas irmãs, como terceira característica que nos qualifica a sermos chamados discípulos e discípulas, eu digo para vocês e aponto essa reflexão, é o fato de anunciarmos os feitos de Jesus. Quando Dorcas toma essas atitudes de auxiliar os mais necessitados, colocar os seus dons e talentos, ela está anunciando Jesus. Quando a cura de Enéas é difundida, eles estão anunciando Jesus, eles estão falando da obra de Jesus, está chegando ao conhecimento do povo de Jope, e isso motiva a esperança que eles têm em chamar Pedro, em buscar uma intervenção, um milagre do Senhor. E nós, enquanto igreja, precisamos nos preocupar constantemente com essa mensagem, anunciar as obras de Jesus. Como que eu anuncio as obras de Jesus? Com o meu testemunho. Que eu e você possamos refletir acerca do testemunho que damos, o modo como nos relacionamos. Anunciar os feitos de Jesus. Estamos fazendo isso para o crescimento, o amadurecimento. Estamos fazendo isso como marca, como condição
que nos qualifica a sermos chamados de discípulos e discípulas do Senhor, que eu e você possamos refletir sobre essa característica que qualifica Dorcas, que qualificou Dorcas e qualificou a comunidade de fé dela. Em nome de Jesus. Por fim, meu irmão, eu quero concluir dizendo que a história dessa mulher tem muito a nos ensinar neste século. Tem muito a nos ensinar porque nos faz refletir acerca das nossas relações interpessoais, como nós as estabelecemos, como nós as nutrimos, o que estamos dispostos a dar, o que desejamos receber. Meu irmão, eu e você somos chamados a contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Todo dom, todo talento tem essa finalidade: edificação do corpo de Cristo. Que nos nossos relacionamentos nós possamos nutrir coisas boas, saudáveis, não tóxicas, que é a palavra da moda, né? Que eu e você possamos nutrir relacionamentos saudáveis, relacionamentos que nos façam crescer, que edifiquem a vida dos outros, que permitam que as nossas vidas sejam edificadas, em nome de Jesus. Era isso que eu queria compartilhar com você, meu irmão, minha irmã. Desejo a você um excelente domingo, uma excelente semana, que seja uma semana abençoada, uma semana de lutas, sim, mas uma semana de vitórias, uma semana vivida na presença do Senhor, crendo que tempos difíceis estão aí, é uma realidade, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. O Senhor está conosco, nos dá forças e nos capacita a seguir em frente. Deus abençoe a tua vida, te sustente em nome de Jesus. Quero terminar também falando com o Senhor, falando com Deus, orando. Pai de amor, Deus poderoso, muito obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão e leitura da tua palavra. Obrigado pela vida dos teus filhos e filhas que se dispõem a ouvir essa mensagem, Deus. Pai Santo, que essa reflexão seja profunda nas nossas vidas, que possamos olhar para os nossos relacionamentos. Ó Pai, buscar neles relacionamentos que nos edifiquem, que edifiquem o nosso próximo. Não relacionamentos que só queiram receber, mas relacionamentos que tenham também algo do Senhor a ofertar. Nos ajude, Deus, a sermos conhecidos como discípulos e discípulas do Senhor. Pai, através do testemunho que o Senhor nos ajuda a dar. Nos ajude, Deus. Transforma o nosso ser, muda o nosso pensamento, nossas ações, para que possamos ser mais semelhantes ao Senhor. Coloco diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Me lembro especialmente da vida do Gilson. Toma o Gilson em tuas mãos. Restaura a saúde dele, Pai. Abençoe sua esposa. Abençoe o Alex, Pai. Senhor, abençoe cada um dos teus filhos e filhas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a tua semana. Uma semana de bênção. Lembrando que temos culto aos domingos, às 19 horas. Às terças-feiras, 19h30. Deus abençoe você, a sua família, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Um abraço, até domingo que vem, se Deus nos permitir.